o quinto trecho. A desigualdade entre ricos e pobres manifesta-se até mesmo nos esforços para a redução das mudanças climáticas. O 1% mais rico da população do planeta vai ultrapassar em 30 vezes o limite das emissões de gás carbônico necessário para evitar que o aumento da temperatura global ultrapasse a meta de 1,5 graus centígrado até 2030. Esse 1% mais rico está a caminho de emitir 70 toneladas de gás carbônico per capita por ano. Enquanto isso, os 50% mais pobres do mundo emitirão, em média, apenas 1 tonelada per capita, segundo o estudo produzido pela ONG Oxfam e apresentada na COP26. Por isso, a luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. Bom, embaixador, eu separei esse trecho porque traz um pouco essa visão do Lula de que o mundo está dividido entre uma parte pequenininha de países ricos e outra parte de países pobres, e ele vê essa desigualdade, né, essa exploração. Vi isso antes, e aí traz esses dados da Oxfam, que é especialista, né, nesse tipo de dado, e lembrei que em 2009... O Lula, quando teve a crise financeira global, né, que aqui chegou como uma marolinha, palavras do Lula, ele disse que a crise tinha sido criada por gente branca de olhos azuis, né? Essa mentalidade, ele continua, né? Exato. Veja, o Lula, como os outros partidos socialistas, esquerdistas, etc., tem essa ideia de que há uma exploração do norte, dos ricos, dos poderosos, dos hegemônicos, dos colonialistas sobre os pobres, né? Ora, até para você explorar um pobre, você precisa ter capacitação, não é? Não basta invadir um território, se instalar e explorar, você precisa transferir a tecnologia, etc. Os europeus fizeram na África, durante os últimos 150 anos, aquilo que os chineses estão fazendo atualmente, né? Chegar com a sua tecnologia, instalar portos, ferrovias para retirar minérios, matérias-primas, etc., né? Os chineses só não estão fazendo a escravidão que os europeus também praticaram no Congo, em outros países, durante a sua dominação. Mas essa divisão entre norte e sul, entre ricos e pobres, é uma velha arenga do marxismo clássico, não é? Se eu sou rico é porque eu tirei isso de alguém. Isso vem do Rousseau, passou pela Revolução Francesa, chegou no marxismo e se estabeleceu. É uma concepção absolutamente errada, não é? Inclusive, o grande jornalista uruguaio, né, Eduardo Galeano, que escreveu um livro famoso, As Veias Abertas da América Latina, no final da vida se arrependeu, achou seu livro muito simplista e errado, não é? Ao atribuir o nosso subdesenvolvimento à exploração dos ricos. Não, nós temos uma formação cultural, econômica, institucional muito diferente, a não capacitação educacional, etc. Então, esses relatórios da Oxfam são hipócritas, são equivocados, não é? Inclusive porque, mesmo na área ambiental, que o Lula citou, a realidade não é tão prosaica assim. Indianos e chineses são responsáveis por grande poluição no mundo justamente por combustíveis fósseis, inclusive usando carvão de baixa qualidade, não é? E depois petróleo, etc. Mas veja, se os chineses são os maiores poluidores hoje do meio ambiente, os americanos consomem 25 vezes mais energia do que um chinês. Então, o chinês, pela sua dimensão, a China, pela sua dimensão, realmente é uma grande poluidora, o Brasil mais pelo desmatamento, não é? Pela devastação, pelas queimadas, e não pela poluição fóssil, não é? Nós temos uma matriz energética muito limpa, mas o mundo não aguentaria os chineses com a renda per capita americana e consumindo tanta energia quanto os americanos. Então, os americanos também são responsáveis, em grande parte, pela estoque de poluição passada, né, de emissão. E é nesse argumento de que eles se industrializaram na primeira e na segunda Revolução Industrial e poluíram, destruíram as suas florestas, que se baseiam essas demandas dos países subdesenvolvidos por ajuda, transferência de tecnologia. Essa é uma conversa que está na ONU desde sempre. Eu me lembro em Genebra, antes, depois, aquela coalizão do G77 dos países pobres, demandando mais recursos, mais transferência, mais tecnologia para os países ricos, não é? Ora,
muito economia de mercado, né? São empresas que investiram milhões de dólares nos seus processos, etc., e usam aquilo para o benefício das suas populações. A capacitação em novas tecnologias não poluidoras, ambientalmente saudáveis, digamos, é uma capacitação que pode sim ser transferida, mas em termos razoáveis, em termos que compatibilizam, digamos, as possibilidades. Agora, nós vimos que em Sharm el-Sheikh, na COP27, se aprovou um princípio de reparação por perdas e danos, mas ninguém se comprometeu com valores e com prazos, não é? Isso ocorre há décadas. Eu assisti em Genebra, em outras conferências, a mesma conversa, as mesmas demandas, não é? E o assunto vai progredindo e os países têm que se capacitar nacionalmente com seus próprios esforços e não esperar que a assistência pública internacional valha. E a Oxfam faz esse relatório sobre distribuição da renda, absolutamente equivocado, porque eles utilizam a riqueza financeira, não é, de grandes bilionários, dizem que 10 bilionários no mundo têm mais riqueza do que metade da população, como se isso fosse fazer alguma diferença para a eliminação da pobreza mundial. Se você tirar os 3, 4, 5 trilhões de dólares dos ricos e dividir pelos 5 bilhões de pobres no mundo, você daria $50 para cada um, eles consumiriam isso no primeiro empório, não é? Em bens de alimentação ou bens de consumo mais durável, e ficariam na mesma pobreza. Então, o problema não é a distribuição do estoque existente de riqueza, e sim a criação de riqueza. São os fluxos de riqueza que devem ser taxados. Inclusive, o PT, que esteve durante 13 anos e meio no poder, não criou nenhum imposto sobre os ricos, sobre os dividendos, sobre as grandes fortunas, não é? E não fez a reforma tributária. O Brasil tem uma estrutura tributária absolutamente injusta, regressiva, os pobres pagam mais impostos proporcionalmente do que os ricos, e o PT não corrigiu isso durante 13 anos e meio. Eu espero que ele faça isso. O Armínio Fraga acaba de recomendar isso, maior taxação sobre os ricos para financiar programas de qualificação profissional dos pobres, não é? E não apenas um distributivismo estéril que vai se esgotar na distribuição do estoque existente de riqueza. Ótimo. Bom, o sexto trechinho que eu selecionei vai tocar numa palavra que aparece também muito no discurso do Jair Bolsonaro, atual presidente, que é soberania. Vamos lá para o sexto. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar nossos biomas, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Eu te pergunto, a nossa soberania está ameaçada? Como é que o senhor vê essa questão? Eu ouço essa conversa da internacionalização da Amazônia há muito tempo. Tudo isso é muito ridículo, não é? Os militares usam isso, talvez, para conseguir mais orçamento próprio, não é? Que eles gastam no Rio de Janeiro, em Brasília, e não tanto na Amazônia, não é? Essa coisa da soberania é aquela velha coisa de se enrolar na bandeira, aquele chauvinismo, aquele patriotismo, não é? Que não quer dizer muito. O Bolsonaro justamente defendeu a soberania da Amazônia para destruir a Amazônia. E se a gente quiser se referir à Amazônia mais ou menos desenvolvida, vamos nos referir ao boom da borracha. A Amazônia foi rica naquela época, quando ela estava muito mais internacionalizada do que a partir de 1913, quando os britânicos entraram com a nossa Hévia, que levaram para Kew Gardens e plantaram na Malásia, né, plantações ordenadas, e entrou a borracha de plantação no mercado mundial, e a Amazônia, então, entrou na decadência e ficou assim durante décadas, até que os militares, no regime militar, criaram a SUFRAMA, a Zona Franca de Manaus, que é uma coisa absolutamente artificial. A SUFRAMA, a Zona Franca de Manaus, não tem absolutamente nada a ver com as vantagens comparativas, com as capacidades produtivas da Amazônia. É um enclave, uma Zona Franca, mas que você tem que trazer tudo de fora, transformar, usar a mão de obra local e depois exportar para outros mercados consumidores, não é? Então, se a Amazônia fosse um pouco mais internacionalizada, como quer o Lula, aliás, de integração, de cooperação estrangeira na pesquisa, na utilização dos recursos da biodiversidade, muito bem. A soberania é uma bandeira que todos os populistas usam
e que ela não precisa ser proclamada. Você defende a soberania na prática, desenvolvendo o seu país de forma sustentável, sem a destruição que fez o Bolsonaro soberanamente nos últimos 4 anos e que deixou o Brasil totalmente isolado no mundo, né? Então, o Lula está convidado a convidar a empresas estrangeiras, institutos de pesquisa, cooperação internacional, como a Alemanha e a Noruega faziam no Fundo Amazônico, que foi sabotado pelo ministro do Meio Ambiente e pelo próprio Bolsonaro. Não é? Ricardo Então, Salles, né? Vamos preservar a nossa soberania integrando o Brasil ao mundo. Sim, gostei da palavra que você usou, sabotagem do Fundo Amazônia, né? Um dinheirão que está lá parado e não usa porque, enfim, uma bobagem aí do comitê e tudo mais.